Bom dia, galera do segundo ano. Espero que todos estejam bem com a graça de Deus, né? Na última aula, nós vimos a animação e fizemos a pesquisa sobre o protestantismo e conhecemos um pouquinho mais sobre Martinho Lutero. E percebemos que ele era um monge, né? E que após ler a Bíblia, ele teve outras interpretações e ele foi atrás daquilo que ele acreditava, né? Mas hoje nós vamos falar sobre o catolicismo. Hoje é a outra vertente do cristianismo que nós vamos estudar, certo? O cristianismo nasceu em Roma e foi divulgado pelo discípulo chamado Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele foi fundamental na divulgação do evangelho de Jesus Cristo. Acredita que demorou mais de 200 anos? Naquela época não tinha internet, não tinha rádio, não tinha TV, e a divulgação realmente, a evangelização era feita boca a boca. Então, por isso que demorou bastante, né? Mas naquela época não era fácil ser cristão, não, minha gente. Eram muitas perseguições. Tudo que é novo, né, causa um certo, digamos assim, um desconforto, né? E os cristãos tinham até que se reunir em cavernas como essa que vocês estão vendo aí, de tão perseguidos que eles eram. E quando o imperador, naquela época se chamava Nero, os encontrava, ele jogava esses cristãos dentro de uma arena, parecendo um campo de futebol, e os leões atacavam as vítimas, né? Matavam os cristãos. E foi assim por muito tempo, até que houve aí a ascensão da religião, foi crescendo, né? Tanto que um imperador romano chamado Constantino, ele se converteu ao cristianismo. E foi ele que fez a lei que os cristãos não iriam mais ser perseguidos e mortos daquela forma que era com Nero, né? E a partir de então, o cristianismo tornou-se o que nós conhecemos hoje, certo? Tornou-se aí uma das maiores religiões do mundo é o cristianismo, certo? Enfim, e aí nós estávamos falando aí, não tem como falar do cristianismo sem voltar na história um pouquinho, né? E aí, voltando, a gente vai encontrar aí o início da Igreja Católica, que a gente sabe que é chefiada pelo Papa, né? E os bispos e os padres. E dessa forma, essa é a grande cúpula aí da Igreja Católica, né? Dessa forma é a organização. E dentro também da Igreja Católica, ela gira em torno de 7 sacramentos. Então vamos começar primeiro falando dos sacramentos, certo? Iniciação à vida cristã. Aí dentro desse tema, nós temos 3 sacramentos. O primeiro é o batismo, que se faz pequenino, né? Mas esse aqui não é ainda a remissão dos pecados. Esse aqui é um símbolo da iniciação da vida cristã. Em seguida, depois de alguns anos, temos a primeira comunhão, que é quando o jovem, né, ele participa do corpo e do sangue de Cristo. E a confirmação vem com a crisma, a confirmação do batismo vem com a crisma. Eu cresci e agora eu já sei o que eu quero, a religião que eu vou seguir, então participa da crisma, né? No segundo tema, nós temos a cura, que é a penitência, a confissão dos pecados e a unção dos enfermos. Os católicos possuem essa prática, né, de se confessar com o padre e assim fazer a cura da alma. E algumas pessoas também têm aquela unção da imposição de mãos e as pessoas são curadas depois da reza, enfim. Não são todas as pessoas que possuem esse dom, tá? E por último tema, o serviço. E aí nós temos o quesito ordem e o matrimônio.
A ordem são aquelas pessoas que deixam tudo para servir, nos casos os padres, as freiras, né? E o matrimônio é o casamento do homem e da mulher, mas sobretudo com Deus também. Por isso que se trata de um sacramento, é algo inviolável, é algo muito sério, né? Pena que as pessoas hoje brincam de casar, mas o negócio é sério. O casamento é visto como algo muito precioso dentro da Igreja Católica e para os cristãos também. Tem uma representação muito forte que é o casamento com Deus também entre duas pessoas. A grande filosofia, né, da Igreja Católica é o servir, é o amar o próximo como a ti mesmo, né? Esse é dos grandes mandamentos que se segue dentro da filosofia da Igreja Católica, né? Ela na antiguidade, tinha alguns monges da época que cobravam impostos do povo e foi esse um dos grandes indagações de Martinho Lutero, né? Mas depois isso foi removido, né? E hoje a Igreja Católica deu uma renovada, ela não tem mais aqueles princípios da Idade Média de comprar um pedaço do céu, como era dito na época, né? Por isso que Martinho Lutero brigou tanto aí com a filosofia da época, tá certo? Bom, a gente sempre vai ver que um e o outro vão se fazer os links aqui na explicação, que é impossível falar de cristianismo sem mencionar o catolicismo e o protestantismo. Não existe aqui, minha gente, nem certo nem errado. Cada um tem a sua liberdade de escolha. Nós estamos aqui explicando a origem, explicando a filosofia de cada religião. E eu acho que é muito importante a gente conhecer para respeitar. A gente só respeita aquilo que a gente conhece, não é verdade? Enfim, e aí as práticas do catolicismo são essas aí que nós vimos aí com os 7 sacramentos, não é? A filosofia, a tia já disse que é um dos mandamentos que mais se segue é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. São esses os mandamentos principais da filosofia católica, ok? E além desses detalhes, né, a gente pode ver algumas diferenças entre os sacerdotes católicos e os sacerdotes evangélicos. Evangélicos ou protestantes, né? A gente pode dizer que os evangélicos, eles se casam, eles constituem família, já os sacerdotes católicos não, né? Eles abdicam aí da vida conjugal, da vida social, em prol da ordem do serviço, que é um dos sacramentos aí da Igreja Católica. Enfim, hoje a nossa atividade está consistindo aí em uma coisa bem fácil. Vocês vão fazer um áudio para a tia, explicando o que vocês entenderam do protestantismo e do catolicismo, tá? E a parte mais legal ainda é que vocês vão pesquisar um vídeo aí na internet de um padre engraçado e que dentro da mensagem dele seja uma mensagem de fé. E vocês vão divulgar para mim, vão encaminhar para mim e depois eu reposto para vocês no grupo, tá certo? Beijo e até a próxima aula, se Deus quiser.